Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Então, vamos ler o relato da Andréia. Ela diz assim: Bom dia, bispo. Saí da sinagoga de Satanás faz uma semana, mas gostaria que o Senhor publicasse este meu relato. Não precisa ocultar o meu nome. Sou a Andréia. Vivemos por muito tempo enganados, doutrinados e manipulados na IURD. Vivi no total de 30 anos acompanhando minha mãe. Saí algumas vezes por sentir ser impossível viver no meio de tanta hipocrisia. Porém, minha mãe sempre foi fiel. Me pedia para ter bons olhos. Enfim, eu voltava. Mas eu vivi um inferno naquele lugar. Nunca entendi. Hoje entendo. Se você discordar e externar isso, você é o leproso. Eles te jogam no exílio dentro da própria igreja e te deixa morrer, e fazem da sua vida um inferno, bem nos moldes que todos conhecemos. Mas, enfim, passei por isso por mais de 16 anos. Uma das piores situações que eu vivi nos bastidores da IURD foi quando fui encaminhada para o CPO. CPO, para quem não conhece, é um curso que eles chamam, né, curso de preparação para obreiros, né, curso de preparação para obreiros, por isso CPO. Chegou um pastor novo e eu levava muitas pessoas. Estava fazendo a idiotice do Rush, ou do Rush, do Godlywood. O host do Godlywood, para quem não conhece, o Godlywood é um grupo de mulheres que a Cristiane Cardoso ela criou, e o host seria um mês de tarefas pesadas, né? Aquelas tarefas pesadas que as moças, as mulheres, as senhoras, elas têm que fazer. Então, eu era membro firme do FJU, que é o Força Jovem Universal, tinha uma pequena loja de calçados. Ao decorrer do CPO, me vi cheia de compromissos, aos quais não estava conseguindo dar conta. Então resolvi abrir mão do Godlywood, que de todos era o pior, porque tinha que ficar fazendo tarefas e tinha que pagar a mensalidade, que no caso começou com R$60 e terminou com 120. E eu já estava há 3 meses. Depois, ela diz aqui, mudou os valores. Resolvi sair e fui falar com a Big Sister. Big Sister seria uma esposa responsável por um grupo, né, de moças. Então ela diz aqui, a dona Érica Beraldo, esposa do regional. Pois bem, durante nossa conversa, ela chamou uma outra esposa, dona Gi, esposa do pastor Rocha, que esteve na região de Suzano. Então ela é de São Paulo. Enquanto conversamos,
expliquei por que estava saindo do grupo, pois estava atarefada e não queria abrir mão de outras coisas que, ao meu ver, eram mais importantes. Eu e meu esposo tínhamos um propósito de sempre cuidar do pastor auxiliar, porque vimos várias vezes os coitados passarem fome. E eu comentei com ela que eu estava à disposição do pastor e que sempre o ajudava, sempre que ele solicitava. Não me referi a qual pastor, e assim ficou. Uma semana depois, fui chamada pelo pastor titular, pastor Guilherme Elias, e ele me perguntou quando ele havia me pedido alguma coisa e quando ele havia ligado para mim para alguma coisa. Eu não tinha o telefone dele e nem ele o meu. Enfim, a dona Érica falou para o regional, esposo dela, que eu havia saído do Rush porque o pastor ficava ligando para mim pedindo as coisas. E eu preferia ajudar o pastor a ficar no Godlywood. Ela disse com todas as letras que eu falei o nome dele e tomou a outra pessoa por testemunho falso. Aí ela bota o versículo bíblico aqui, que é Êxodo 23:1. Não levantarás falso boato e não pactuarás com o ímpio, para seres testemunha injusta. Eu virei uma onça e desmenti tudo, mas a regra é: o justo não se justifica. E eu estava no sistema iurdiano. A palavra da esposa, testemunha, com certeza valeu mais do que a minha. Avisei para o pastor que estava saindo do CPO porque não queria fazer mais a obra. A partir daquele dia, esse pastor Guilherme Elias passou a falar mal de mim, falou mal de mim para o senhor Borges, que é meu amigo, que respondeu assim: pastor, se o senhor fala mal dela para mim, o senhor fala mal de mim para outros. Isso não é papel de homem de Deus. O pastor, juntamente com os obreiros manipulados, que já não gostavam de mim, por eu não ser doutrinada, passaram a agradar ao pai deles, o pai da mentira. Passando um tempo, Dona Grazi, esposa do pastor Guilherme Elias, chega até mim em nome da Dona Gi, testemunha falsa, em nome dela, me pediu perdão, dizendo a pedido dela. Eu sabia o que eu teria dito no dia da conversa, mas não podia agir diferente. A esposa do regional. O sistema iurdiano é assim. Eles não vivem as regras da Bíblia. Os obreiros, esposas, pastores não vivem a palavra de Deus em termos de conduta. Claro que não todos, mas as pessoas se tornam religiosas porque a palavra do homem se sobrepõe à de Deus. O título dentro dessa instituição tem um peso superior aos dos ensinamentos de Cristo. Prova disso é que na Bíblia fala que temos que cuidar, exortar os que estão debilitados na fé. Eles não obedecem à palavra. Eles fazem o que o Papa iurdiano, Edir Macedo, manda. Se afastar dos doentes na fé. É essa moda do momento. Mal sabem eles que eles é que são os doentes. Prova disso que eu acabei de receber que eles fizeram uma reunião, combinaram entre eles obreiros que era para tomar cuidado
com uma obreira chamada Dona Rosalva, que é minha amiga, que é espiritual, tolerante, gente boa. Eles combinaram de colocar em prática o modus operandi do inferno, ou seja, a exclusão de pessoas, porque eles ainda não entenderam o que é ser de Deus. Infelizmente, eles são a universal. Continue com suas denúncias, bispo, porque o anjo da justiça já está na terra, e breve serão multidões livres da opressão. Fica com Deus. Então esse é um relato da Andréia. Você veja que isso tem acontecido aos montes. Pessoas estão abrindo os olhos. E o Bispo Macedo, você observa que ele está realmente desesperado com as pessoas que têm saído, porque quando pessoas saem, diminui a oferta. E aqueles que ficam serão mais sacrificados ainda. Nós temos recebido muitos relatos. E se você quiser também entrar em contato comigo, você pode entrar em contato através do WhatsApp, que é o 0041 78 620 5338. Então, 0041 78 620 5338. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos e vamos em frente.